Em visita ao Brasil, o presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger, Dom Laurent Dabiré, alerta para a realidade dos cristãos em seu país marcado pela violência. Vamos chamar Fernandes, em São Paulo, que tem as informações. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a todos que começam a semana ligados no Canção Nova Notícias. Dom Laurent Dabiré esteve na Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida, passou pelo Rio de Janeiro e ao longo desta semana cumpre a agenda aqui na capital paulista. A nossa equipe, o religioso, abordou o drama dos cristãos perseguidos naquele país africano. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. As palavras de São Paulo norteiam a visita do presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger ao Brasil. Para que saibam, interessem e, na medida de suas possibilidades, sejam solidários com essa situação. Cerca de 4 bilhões e 900 mil pessoas vivem em países onde a liberdade religiosa é violada, segundo o último relatório de liberdade religiosa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN. Em Burkina Faso, país com 22 milhões e 100 mil habitantes, os ataques começaram em 2015. 2 grandes grupos agem nesse território e recebem apoio de outros agrupamentos. A condição de pobreza e a falta de acesso à educação facilitam a ação e a continuidade dos terroristas. Eles já perderam as suas casas, são caçados, são refugiados, não possuem mais trabalho. Os cristãos correspondem a 1/4 da população de Burkina Faso. Eles são impedidos de praticar a religião e se tornaram um dos principais alvos das perseguições. Desde o início das perseguições, em 2015, mais de 2 milhões de pessoas se deslocaram das regiões mais atacadas pelos grupos terroristas. Boa parte delas segue para o centro e o sul do país. Muitos são acolhidos em campos de refugiados no próprio país. Nestes locais, os catequistas organizam a parte social e religiosa. Algumas áreas ainda possuem uma restrita estrutura de paróquia. O bonito é que esses cristãos, ao contrário de abandonar a fé, mantêm-se fiéis e buscam soluções. O padre Jean Baptiste é o responsável pela comunicação da Arquidiocese de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, hoje fora das zonas de conflito. Morou no Brasil por 8 anos. Há 4 meses voltou para o seu país e fala da realidade dos sacerdotes e o trabalho da igreja. Alguns padres quase deixaram as paróquias, fecharam as paróquias e estão em regiões mais seguras. Tem muitas paróquias fechadas e muitos padres até que foram mortos também. E a igreja está fazendo um trabalho maravilhoso. Infelizmente, nós também não temos muitos recursos, mas, bom, a gente se ajuda. Há 2 anos, o país tem recuperado parte do território ocupado pelos terroristas, que ainda dominam cerca de 40% das áreas. Mas a situação ainda é preocupante. Dom Dabiré visita essa semana paróquias e santuários de São Paulo. Discutir a liberdade religiosa com outros países é uma forma de levar a igreja a se unir em solidariedade, oração e vozes. Burkina Faso significa terra dos homens dignos. Num país onde os cristãos são a minoria, o testemunho de quem luta pela liberdade de viver a sua fé fala para os 4 cantos do mundo.